Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, só o Todd? Guardar uns segundinhos para todo mundo chegar, a gente começa. Ó, o papo tá num resort ali e tal. Bacana. Queria dar aula desse lugar aí, viu, Pablo? Vou. Quando chegar nas férias. Meio de avião. Quando chegar nas férias eu vou. Falar em avião, primeira classe aqui, ó. Sim, hein? Pessoal, vamos lá então, Bem, né? você vê meu jatinho aqui, cara. Ó, primeira classe. Pode vir. Primeira classe, cara. Vamos lá então. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar, tá? Bom dia, Pamela. Bom dia, Felipe. Vamos lá. Começar mais um dia com alegria no coração e conquistar o que tem que ser conquistado nessa sexta-feira, né? Turma, nós fechamos a aula passada justamente falando sobre a questão do drama dos imigrantes, sobretudo asiáticos e africanos, que migram para a Europa buscando uma vida melhor. Aconteceu um grande fluxo migratório, sobretudo antes da pandemia, por parte dos sírios na direção da Europa. A grande mídia não falou, mas eu tenho que dizer para vocês que o Iêmen está passando por uma situação de caos, de guerra civil, de mortalidade de criança, e tem muito refugiado do Iêmen também tentando ir para a Europa nesse momento. O argumento que se usava na época da grande migração da Síria era o seguinte: olha, se a gente ficar aqui na Síria, a gente vai morrer, porque aqui está o Estado lutando contra os rebeldes. Aí os rebeldes tiveram apoio dos Estados Unidos, que vieram bombardear aqui também. Aí o Estado Islâmico entrou para derrotar os rebeldes, os Estados Unidos e o Estado e o governo. Aí vieram os russos defender o governo, lutar contra o Estado Islâmico e lutar contra os rebeldes. E aí veio o Irã apoiar a Rússia. E aí veio a OTAN apoiar os Estados Unidos. E o pau está quebrando aqui. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que fugir daqui. Só que vem um detalhe, e eu gosto, é do detalhe. Eles fogem da Síria com a justificativa de que estão fugindo da guerra. Show de bola. Só que muitos deles estão indo para a Europa, para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra. E aí alemães, franceses, ingleses começam a questionar, mas peraí, vocês estão vindo para cá por quê? Vocês podem ir para qualquer lugar aí perto. Não precisa vir para cá. Às vezes os caras caminham a pé 30, 60 dias para chegar na Europa, nos países onde eles querem. O argumento que se usa é o seguinte: olha, a gente está fugindo da guerra, buscando perspectiva de vida, e os países que melhor oferecem essas perspectivas são a Alemanha, Inglaterra e França. Aí os europeus começam a desconfiar. Não, vocês não estão fugindo da guerra, vocês querem entrar clandestinamente em um país rico. E galera, um dos argumentos que os europeus tentam usar para justificar a não permissão da chegada dos imigrantes sírios é de que no meio deles tem terroristas do Estado Islâmico infiltrados. E eles ficam usando o drama da população de um modo geral para poder entrar na Europa e fazer bagunça por lá. Para poder islamizar a Europa, uma vez que lá eles vão ter filhos e os filhos já serão franceses mesmo, já serão alemães, enfim. E fica essa encrenca toda, deixa entrar, não deixa entrar, é imigrante ou é refugiado, é terrorista ou é família, ok? E aí, nesse contexto, a gente vai aprofundar, então, nesses conceitos. O que é refugiado, o que é imigrante, para a gente compreender definitivamente, de uma vez por todas, como é que eles são classificados. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Não, senhor.
Beleza. Opa, volta aqui, refugiado. Qual é a diferença entre refugiado, asilado e imigrante? O termo refugiado se aplica a todos aqueles que fogem de um país de origem, alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar. O refugiado ele vai se justificar como aquele que foge. Foge de quê? De perseguição. Aí, como o conceito diz, essa perseguição ela pode se dar nas mais variadas frentes. Ela pode ser perseguição por raça, muito comum acontecer no passado, por exemplo, na África do Sul, onde os brancos tinham todos os direitos e os negros não tinham direitos. Mas também acontece associada à etnia, já que o termo raça não é muito bem quisto mais, não é muito bem usado. Porque raça fundamenta racismo, né? Se eu falo etnia, aí não tem racismo. Mas, por exemplo, judeus com árabes na Palestina, tem problema aí étnico envolvido. Se eu for para a Ásia, tem muitos lugares, os coreanos no Japão, os japoneses na Coreia. Para dar alguns exemplos, perseguição religiosa. Aqui no Brasil nós temos um país dito laico, aonde todas as religiões são permitidas e respeitadas. Show de bola. Tem lugar que não é assim. Sobretudo islâmicos em outros países Também ou a Coreia, porque lá é muito fechado e eles nem aceitam manifestação de nenhuma religião. na Coreia do Norte, né? Isso, eles têm que controlar tudo, não pode ter manifestação de nenhuma religião. É Pois meio é. que um culto ao líder. Aí, às vezes, o camarada quer praticar a religião dele, ele não quer nem saber, ele quer praticar. Aí sai um mandado de prisão para ele tem que fugir, porque senão ele vai preso e depois pode ser torturado até morto, sei lá, dependendo da E lógica, sabe por que que muitas pessoas não saem da Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? porque não podem, né? Porque pra sair tem que pagar muito caro e às vezes as pessoas lá eles cobram muito caro pra sair, às vezes pra trabalhar mesmo. É complicado. Esses países assim são complicados, né? Mas o interessante é que toda vez que mostra alguma reportagem da Coreia do Norte, você consegue ver isso facilmente no YouTube. As pessoas adoram o líder, né? Acham que ele é realmente mensageiro de Sim, Deus ali. a raça dele, né? Porque não pode ter outra representação de religião e ele parece ser muito rígido. Na Coreia do Norte, eles aprendem nas TVs estatais na escola, desde cedo, que o, o Kim, o avô, porque agora a gente está na terceira geração deles. O Kim Jong agora é o terceiro. Acho que Kim Il-sung, foi o avô, lá eles aprendem que ele não nasceu, que ele foi enviado dos céus para salvar o povo. Vai vendo. Ah, tá. Aí o Uhum. filho dele, que é o pai desse agora, eles aprendem que ele não morreu, ele descansou. Ele lutou tanto pela Coreia do Norte, pelos norte-coreanos, pelo povo, que ele descansou e foi para o céu. Tipo assim. E acreditam que o Kim Jong agora também é um representante sagrado. O fato é que eles não têm outras versões, né? E se alguém manifestar algum É, eles não questionamento, podem sem ver problema. questões. A política deles lá não permite, né? O governo não permite. Exatamente. Galera, por questão de nacionalidade, aí está associada à etnia que eu falei, essas pessoas fogem. Elas querem voltar, muitas vezes elas adorariam viver na terra delas, mas elas não podem. Às vezes não querem. Quando? Quando acham melhores condições de vida onde estão, nos países de origem. No Brasil, o refúgio também pode ser aplicado em casos de graves e generalizadas violações de direitos humanos. Não é muito comum falar em refugiado brasileiro por aí, na época da ditadura militar, sim. Hoje não é muito comum a gente ouvir falar disso, mas o Brasil aceita pessoas que em outros países sofrem com violações de direitos humanos. Pelo menos aceitou até a história recente, né? Hoje eu não sei se aceitaria mais. Internacionalmente, o assunto é regulado por uma convenção específica de 51, acompanhada, no caso brasileiro, pela Lei 9.474 de 97.
A Declaração de Cartagena de 84 também define detalhes jurídicos acerca do assunto para os países latino-americanos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Existe a Declaração de Cartagena que enquadra a pessoa na situação de refugiado. Tem países que são adeptos dessa declaração que aceitam refugiados se enquadrar nessas questões aí que são colocadas na Declaração de Cartagena. Eu tenho um parente que hoje ele é ilegal nos Estados Unidos. Ele foi como turista e ficou, certo? E aí, lá, ele está tentando a legalização como refugiado. Por quê? Porque aqui ele tinha um comércio e ele passou por um problema aonde um agente do Estado, um policial, foi lá, começou a fazer bagunça, ele pediu para o cara sair e o cara ameaçou ele de morte. Ele está alegando, então, que ele fechou o comércio dele por conta disso, por medo, porque um policial ameaçou ele de morte, ele fez lá a ocorrência, coisa tal, mas o cara continuou ameaçando ele, e ele foi para os Estados Unidos. E lá ficou e está dizendo o seguinte, olha, eu tenho medo de voltar e esse cara me matar. Eu tenho família, essa coisa toda. E assim, o processo dele está correndo. Por quê? Porque os Estados Unidos também são adeptos da Declaração de Cartagena. E ele está se colocando como alguém perseguido pelo Estado. Entende? Não é o Estado, mas é um cara que usa a farda do Estado, que usa a arma do Estado, que, enfim, representa o Estado. Não sei se ele vai conseguir. Eu até penso que se ele não conseguir, eles vão deportar ele, porque se declarou ilegal dentro do país, entende? Enfim, tem situação de pessoas que vêm para o Brasil também, dizendo que estão fugindo. Houve um caso muito polêmico recente no Brasil, de um italiano chamado Cesare Battisti, que era uma espécie de político guerrilheiro na Itália no passado, na época do Mussolini, na época do Hitler lá e tal. E aí esse cara fez um atentado lá e matou algumas pessoas. Ele foi condenado por terrorismo e a prisão dele era perpétua. Ele fugiu e pediu asilo político no Brasil. Ele disse que ele era um perseguido lá. Na época aqui, o governo era do Lula. E o Lula era um governo de esquerda, né? E o cara lá era movimento de esquerda também. E o Lula foi como presidente, assinou e aceitou ele aqui como refugiado. E ele veio como refugiado e ficou asilado aqui. O argumento que o Lula usava era o seguinte, ele era um perseguido político, ele sempre negava que ele fez terrorismo, ele disse que nunca fez isso. Na verdade, eles prenderam ele porque ele era oposição, ele era um político de linha diferente daquele que estava no governo. Beleza. O Lula deu asilo político para ele ficou aqui no Brasil durante muitos anos, o PT ficou no poder aqui, 8 anos Lula, 4 anos Dilma, 12 mais 2, 14. Ele ficou 14 anos aqui. Aí entrou o Temer. O Temer revogou o direito dele de ficar aqui no Brasil, porque o Temer não reconhecia ele como um refugiado político, e sim como um terrorista. Aí o Bolsonaro mandou prender ele e deportou ele para a Itália. Mandou ele de volta para a Itália. Aí ele foi de volta para a Itália. Quando chegou lá, sabe o que ele fez? Ele confessou que ele realmente matou os caras. Ele confessou que ele realmente era terrorista. Eu imagino a vergonha que o tal do Lula ficou lá na cadeia, né? Na época, porque o Lula estava preso. Porque se ele tivesse solto, ele ia ter que dar entrevista, explicar. Ele estava preso lá, ninguém falou nada com ele. Enfim, galera, o que eu estou dizendo é o seguinte, por que que o Brasil aceitou o Cesare Battisti aqui? Porque aceitou o argumento dele de que ele era preso político, e como o Brasil também é signatário, também assinou a Declaração de Cartagena, o Brasil tem na sua legislação uma perspectiva de aceitar pessoas que sejam refugiadas. Tá entendido? O que é o refugiado? Sim. Aqui, um monte de refugiado, ó, esperando. Sim. Professor. Oi. Professor. Fala. Esse terrorista que você está falando que é esquerdista, que o Lula aceitou aqui no Brasil, né, para se refugiar, é o mesmo que aqui, acho que é Che Guevara que chama, que eles usam para fazer manifestação, eles botam nas camisas, na boina também, aquelas coisas assim que ele era esquerdista. Peraí, eu não entendi qual é o final da sua pergunta. Fala de novo, por favor, porque tá tendo... Lula aceitou esse terrorista, certo? Que era também esquerdista. Certo. Lula
aceitou esse terrorista, certo? Aqui para se refugiar no Brasil. E nas manifestações que tiveram do grupo de esquerdista nas ruas, eles usam, acho que é o símbolo do Che Guevara, eu acho, Sim, que usava aquela boina eu sei. vermelha com uma estrelinha branca no meio. É esse mesmo terrorista? Vamos dizer Não, assim? não, 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 é não. No caso do Cesare Battisti, ele era italiano e quando teve a onda de governos nazistas e fascistas na Europa, ele era de um grupo que lutava contra esses fascistas, entendeu? Só que durante a luta dele, ele soltou uma bomba que matou um pai e um filho. E aí ele dizia que era mentira, que ele não tinha feito isso, que atribuía-se atribuía a ele esse tipo de atentado porque eles queriam prender ele por qualquer motivo. Só que agora eles admitiram, ele admitiu, desculpa, que realmente foi ele que ele fez e enfim, ele está preso lá agora e vai ficar preso até o resto da vida, porque é prisão perpétua, certo? No caso do Che Guevara e no caso da esquerda, e vocês não podem confundir esquerda com terroristas, tá? Isso é balela, isso é conversa fiada. Tem terrorista islâmico, tem terrorista católico. Olha o que eu estou dizendo, hein? O IRA, no norte da Espanha, perdão, o IRA na Irlanda, é grupo terrorista católico. Tem terrorista protestante na Irlanda do Norte, tem terrorista budista, enfim. Tem terrorista de todo jeito. A questão é que tem terrorista. Terrorista, eu não consigo imaginar que um terrorista seja católico, islâmico, cristão. Eu também não. Que é terrorista que usa o argumento da religião para justificar seu Eu não radicalismo. entendo o, o motivo deles colocar religião no meio. Eu acho que religião não prega isso. Tipo, tem que matar o Nenhuma. outro pra ir pro céu. Nenhuma Nem, religião prega isso, né? nem o Bom, que eu islamismo, saiba, pelo galera. menos, eu nunca ouvi falar nisso. O islamismo, na verdade, ele quer a paz. Eles são radicais, entendeu? E, enfim, que usam o argumento que querem para poder justificar o que eles estão fazendo. Por exemplo, a gente tem. Que convence outras pessoas também a participar. Sim, sim. A gente tem a mania de pensar que todo islâmico é terrorista. Galera, no meio do islamismo, Não. 99,9% dos islâmicos nem aceitam chamar os terroristas de islâmicos. Eles chamam eles de desordeiros, de bagunceiros. Para vocês Eu já terem ouvi uma falar noção. mesmo que os islâmicos, eles são pessoas muito respeitosas, mas que não Sim, desejam mal pra ninguém. Isso aí sim. são, tipo, pra mim não tem sentido de terrorismo. Para Porque vocês. nenhuma religião que eu ouvi falar prega isso que eles Não, dizem. nenhuma mesmo, nenhuma mesmo. Ainda mais monoteísta, que tem Deus como Deus. Porque Alá é Deus em árabe, né? O mesmo Deus. Na Europa tem muito islâmico, muito. E lá, galera, eles não aceitavam chamar Estado Islâmico de Estado Islâmico. Eles nunca falaram Estado Islâmico lá, como a gente fala aqui no jornal, tal. Lá eles falam Daesh. Vocês viram que o Daesh fez? Daesh é aqueles que chegaram para provocar desordem, bagunça. Simples assim. Eles não respeitam os terroristas. Bom, enfim, vamos vir para cá. A gente falou o que são refugiados, vamos entender agora o que são asilados. Então, refugiados são os que buscam refúgio, certo? Depois que eles buscam refúgios e são aceitos, eles são chamados de asilados. É aqueles que conseguem, perante a lei de um país, serem aceitos lá dentro. Aqui, galera, ó, é uma imagem, se eu não me engano, é isso mesmo. Isso aqui eu tirei do livro, tá? Tudo aqui eu tirei do livro. Isso aqui é uma imagem de pessoas que estão na fronteira do México com os Estados Unidos, em Tijuana, pedindo para entrar nos Estados Unidos. E esses mexicanos, do lado do México, eles olham para lá, ó, vê o litoral norte-americano, e sonham em estar do outro lado. Só que tem uma cerca que não deixa eles passarem. Asilado. E tá sob constante vigilância também, né? Ô, Aonde, Anderson, aonde tem um muro, sim. Não dá para falar que a fronteira toda do México com os Estados Unidos é vigiada, não, viu? Quando eu estive nos Estados Unidos, eu conheci um cara que ele conseguiu passar por aí 3 vezes. O mesmo cara. Ele era pego, aí ele passava. Aí ele pega, voltava e passava de novo. Então, assim, tem os tais dos coiotes mexicanos, que são aqueles lá do
do México que buscam pessoas lá, da América do Sul e cobram caro para passar aí, atravessar, que atravessa, vai e volta o tempo inteiro. Então, assim, aonde tem vigilância, é muito vigiado. Mas não é a fronteira toda que é vigiada, como eles falam, não. Mas nessa fronteira não tem só imigrantes mexicanos, né? Não, o cara que eu falei é brasileiro. Ah, tá, porque, tipo, eu mesmo não entendo por que mexicanos eles querem ir para os Estados Unidos, sendo que o México parece ser um país até agradável de se morar, viver. É, o problema do México hoje é o narcotráfico. Eles tomaram conta do poder. Aí eles se infiltraram na justiça, na polícia. A questão do México hoje, o grande problema é esse. Ele é um país tomado por narcotraficantes. E aí não tem mais sossego, né? Pessoal do Ah, chat aí, ó, entendi. tudo isso é gravado, viu? Para com essas brincadeiras aí. Respeita o papai Lula. Tá ok? Tem que respeitar o papai Lula aí, tá ok? Companheiro, respeita o Lula. Vocês estão fazendo piadinha com a cara do Lula aí. Para com isso aí. Vamos voltar para cá. Então, assim, eles chegam até a fronteira. Aonde tem o muro, eles não são permitidos, porque ali tem vigilância, sim. Quando eles conseguem passar, eles passam. Chegou dentro dos Estados Unidos, é difícil saber quem é quem lá dentro. Por quê? Porque tem muito mexicano lá. A estimativa é que tenha mais de 10 milhões de mexicanos dentro dos Estados Unidos. Isso legalmente. A partir daí, eles começam a se reproduzir lá dentro. E se tem um mexicano que casa com uma mexicana lá e tem um mexicaninho, ele não vai ter cara de norte-americano nativo, ele vai ter cara de mexicano. Ó, a México é a América do Norte, né? Ele não vai ter cara de estadunidense nativo. Mesmo porque, galera, o estadunidense nativo não tem cara. Qual é o biotipo típico dos Estados Unidos? Não tem. Lá tem negro, lá tem ticano, eles chamam de ticanos, tá? Os mexicanos. Lá tem latinos de um modo geral, porque o porto-riquenho também é norte-americano, no sentido de que o Porto Rico pertence aos Estados Unidos. E eles têm a mesma aparência, com cara de índio, tal, essa coisa toda. Lá tem asiático, lá tem tudo. Então, a polícia não vai cercar ninguém na rua e falar assim, ó, peraí, levanta a mão. Você nasceu aqui ou não? Eles não abordam ninguém lá, a não ser que você cometa algum crime lá dentro e aí passe por averiguação. Por isso que quem é ilegal vai e fica lá à vontade. Para vocês terem uma noção de como é que esses ilegais ficam nos Estados Unidos, quando eu estava lá, um amigo desse meu cunhado falou assim, cara, eu tô indo para Washington, quer ir comigo para conhecer? A gente estava em Columbus, Ohio, mais ou menos uns 800, 700 quilômetros de Washington, como daqui em Belo Horizonte, mais ou menos. Eu falei, cara, eu tô aqui de bobeira, vamos, eu quero conhecer mesmo. Vou lá na Casa Branca, né? Tirar uma foto lá com o Trump. Bora. E aí a gente foi. No meio do caminho, ele falou assim, você sabia que eu não tenho carteira de motorista? Nunca tirei? E dirigi nos Estados Unidos para cima e para baixo. Daí um pouco ele fala assim, eu atravessei a fronteira, fui pego aqui, atravessei 3 vezes. Foi ele que eu disse que atravessou 3 vezes a fronteira do México. E contava a história de como é que ele atravessava. E essa coisa toda. E ninguém nunca mexeu com ele lá depois que ele começou a dirigir. Ele chegou a ser pego pela migração 2 vezes, mas aí porque ele envolveu uma encrenca, sabe? E aí pegaram ele. E ele voltou na hora que ele quis, dirigia para cima e para baixo. Assim, ninguém aborda ninguém. A não ser que você faça alguma coisa lá que a polícia coloque a mão em você. Entende? Mas, enfim, tem aqueles que vão e conseguem a legalização como asilados. A palavra em si é ancestral. Tragédias gregas como a de Édipo já continham histórias sobre asilados quase 500 anos antes de Cristo. Édipo é aquela história do filho que acaba apaixonando pela mãe, que apaixonou pelo filho, porque eles não sabiam que eram mãe e filho, e eles acabam tendo relação conjugal e depois descobrem que são mães e filhos. É uma tragédia grega, né? A expressão, portanto, tem significado amplo em diferentes culturas. Enquanto a concessão do refúgio depende de um trâmite técnico no órgão colegiado, o asilo pode ser concedido por arbítrio exclusivo do presidente da República, é o que o Lula fez com Cesare Battisti, sem que seja necessário nenhum embasamento de ordem estritamente legal. É, portanto, uma ferramenta política. Foi o que o Bolsonaro fez com o mesmo cara. Mandou ele embora e pronto. Mandou para a Itália, inclusive. Esse aspecto político do asilo é visível no debate que estende a proteção para além do território do país de abrigo, incluindo também veículos diplomáticos ou embaixadas,
como território protegido para o asilado. Asilado, galera, para não ter dúvida, é aquele que consegue a legalização enquanto refugiado. É o cara que foge, vai para outro país e chega lá, ele é legalizado e fica lá em paz. Esse é o asilado. Ô, Wanderson, me corrija se estiver errado. Teve, eu não sei que ano que foi, que aqui também teve, não sei qual país que estava fazendo fronteira com o Brasil, até que estava pedindo asilo. Aqui muitos estavam pedindo asilo. Eu só não lembro qual que é. Assim, eu imagino que durante a história aconteceu muito, com o Brasil, inclusive. No primeiro discurso do Temer na ONU, quando o Temer assumiu o poder, ele disse que o Brasil estava assumindo muitos refugiados haitianos e dando asilo para eles. Assim, no caso do Haiti, não é bem refugiado, porque a questão lá era mais de ordem ambiental. Foi o terremoto lá que matou muita gente, a pobreza fez com que eles viessem para cá. De qualquer maneira, quando eles chegam aqui e são legalizados, argumentando que eles são refugiados, isso é uma espécie de asilo. Tem o caso dos venezuelanos, que vêm para cá e pedem asilo aqui. Era os venezuelanos que eu vi que tinha dado até um problema na fronteira, que eles não queriam deixar muitos venezuelanos entrarem no Brasil. Exatamente. Então, assim, eu acho que ao longo da história teve muitos casos, inclusive de brasileiros também que foram embora. Eu tenho um amigo aqui, talvez vocês conheçam ele, já foram alunos dele, chamado Carlos Chileno, professor de espanhol. Ele deu aula em muitas escolas comigo por aí. E aí, Já tive aula com ele. Aí um dia eu perguntei para ele, né? Falei, ô Chileno, como é que vocês vieram parar aqui? Aí ele foi explicar, porque ele adora o Chile, essa coisa toda, ele exalta o Chile. O Chile é tão Nossa, ele fala muito do Chile. Toda a aula de espanhol dele, ele falava do Chile, Pois de é, onde ele e ele veio. falou assim, ó, a gente estava lá em casa, meu pai era ele era criança, né? Meu pai era um agente político de importância dentro do Chile, quando de repente deram um golpe militar lá e na madrugada bateram lá em casa e falaram para meu pai assim, ó, olha, pega a sua família e some daqui o mais rápido possível, porque eles vão vir te matar. Aí ele disse que ele anoiteceu no Chile e amanheceu no Brasil para nunca mais voltar no Chile. Porque eles realmente fugiram, porque o cara ia matar ele. E a ditadura chilena foi uma das mais cruéis que teve aqui na América do Sul, certo? E aí ele diz que, embora a origem dele fosse chilena, ele viveu a vida toda dele aqui, teve filhos aqui, essa coisa toda, criou raízes aqui. Ele mesmo tem um sotaque chileno. Dá pra Tem, perceber quando ele fala que tem, ele tem um sotaque chileno. ele tem. E aí, no caso, eles são asilados políticos. No caso, né? Como tem muito brasileiro também que fugiu e pediu asilo lá fora, na época da ditadura militar aqui, muitos cantores, por exemplo, eram expulsos do país. A ditadura tinha um lema assim, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o. E cada vez que um cantor desses mais famosos fazia alguma música no sentido de afrontar a ditadura, ia ficar feio matar o cara, prender o cara. Eu não lembro qual cantor que é, mas tem uma música que ele fala sobre a ditadura. Eu não sei quem que é. Tem muitos casos, muitos casos. Eu não sei se vocês já viram, essas músicas são mais antigas, né? Mas, por exemplo, deixa eu pegar o violão aqui, ó. E antes, Wanderson, tinha um negócio de censura. Eles tinham que fazer muita música que a palavra ditadura tivesse implícita, não é? Exatamente. Então eu falo assim: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Cara, esse cálice, sugerindo que era Jesus Cristo falando do cálice, né? De vinho tinto de sangue. Esse cálice é o cala sua boca. Afasta de mim essa ordem de que eu cale a minha boca. Quando os militares percebiam... Se calar mesmo, né? Justamente. Quando os militares percebiam, esse cara, esse cantor, enfim, ele era convidado a se retirar do país, sob pena de passar por muitos problemas. Teve um cara que fez assim, ó. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Conhecem essa? Vem, vamos embora, esperar. Sim, já saber. Aí tem uma parte que ele fala assim:
Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Cara, só isso. Ele não fez nada diferente disso. E falou, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Este camarada aqui, ele foi perseguido pelos militares. E aí ele ficou desaparecido. Gente, Muitos e só muitos. porque falou que eles iam vencer canhão com flor, só por causa disso? Por aí. Mas foi considerado uma situação em que ele afrontou os militares. O cara chama Geraldo Vandré. Esses militares, pra eles tudo é afronto, né? Eu acho engraçado. Ditadura é problema sempre, né? Sempre, em qualquer lugar, em qualquer história. Ditadura comunista, ditadura capitalista, ditadura militar, ditadura religiosa. Sempre Ditadura em si já é horrível. Qualquer tipo de ditadura. Exatamente. Bom, enfim, asilado é aquele que é refugiado e consegue legalização no país de origem. Tudo bem? Tá entendido? Tá entendido. Pessoal, rolou alguma pergunta aqui? Parece ter uma pergunta lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para responder. Tadadadã. Vocês viram o trem de uma menina que está grávida do tio, que abusava desde os 6 anos e não está aprovando o aborto? Não, é uma pergunta geral, né? Não é para mim especificamente, não. Eu não vi, não. Vai lá. Continuando, então. Depois do asilado e do refugiado, tem o migrante. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem e nunca mais fazerem confusão em relação ao que é emigrante, imigrante e migrante, que é uma confusão que muita gente faz. Migrante é o que migra, sem sair do ponto de referência. Então pensa assim, ó, o ponto de referência é o Brasil. Se o cara sai do Ceará e vai para o Rio Grande do Sul, ele é um migrante, porque ele não saiu do ponto de referência, ele não saiu do Brasil. A referência é Goiás. Se ele sai de Tumbiara e vai para Itapaci, ele não saiu de Goiás, certo? Então ele migrou. A referência é Anápolis. O cara sai da Jaiara, vai para o Jundiaí. Ele não saiu de Anápolis, ele migrou. Migrante é toda pessoa em trânsito que migra, que emigra, sai do país de origem, e quando chega ao destino, ele é chamado de imigrante, porque ele entra. Aí vem a confusão. Emigrante e imigrante. Pensa naquele coleguinha chato que você tem. Todo mundo tem um desses, não tem? Então, pensa naquele coleguinha chato. Aquele que é coleguinha chato, mas tem vínculo com a família, porque o pai é amigo do seu pai, a mãe é amiga da sua mãe, então ele vai na sua casa. Quando esse coleguinha chato chega na sua casa, você fala assim, ó, ih. Quando ele vai embora, você fala assim, e. Ó, o que chega, o que entra é imigrante. O que sai, vai embora, ele é emigrante. Ok? Então vamos assim, quer ver? Faz todo sentido agora. Isso. Você está em Goiás. A referência é Goiás. Aí uma pessoa que você conhece, ela vai para São Paulo. Para nós aqui em Goiás, ela saiu, não saiu? Então ela é emigrante. Para quem está lá em São Paulo, ela chegou, não chegou? Lá ela é imigrante. Entenderam? Meu Deus do céu, Anderson. Não, Então, melhor definição do ano. Amei. Não, melhor definição, tio. Nossa Ainda senhora. falei que eu fui, velho. Ainda falei que eu fui. Eu tinha aprendido a minha vida inteira tudo errado. não, Pois assim, falar, é, ninguém tá, falou faz isso. sentido. assim Agora que É tem agora que o Ninguém Marcelo falou isso pra- entende. quer Ninguém ver? falou isso pra mim quando eu cheguei lá, velho. Vamos lá, quer ver? A gente está aqui no Brasil, ok? Aí chega alguém para fazer intercâmbio na sua casa lá da Somália. Para você, ele é o quê? Imigrante? Imigrante, porque ele chegou. Grande. Para o somaliano, ele é o quê? Imigrante. Imigrante. Porque ele saiu. Agora vamos usar você como exemplo. Aí, nesse intercâmbio cultural aí, você vai lá para casa para ficar com a família dele também.
lá na Somália. Para mim, que sou brasileiro, quando você vai para lá, você é o quê? Imigrante. Imigrante. Porque você Imigrante. saiu. É, E para os somalis, você que está chegando lá é Imigrante. 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 Ok. Percebam que todo emigrante também é imigrante, depende da referência de quem está observando ele. Agora, se Acho que você... imigrante é interno, imigrante é externo. Imigrante é como se fosse um para entrar e outro para sair. Você pode associar com exportação e importação também. Produto importado é o que chega. Exportado é quando o Brasil vende para fora. Exportado é que vai embora. Exatamente. Associa assim que dá tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Migrante é toda pessoa em trânsito. Quando não sai, nem entra. Agora, se acontecer dele sair, ele é emigrante, porque ele emigrou. Se acontecer dele chegar, ele é imigrante, porque ele entrou. Refugiados e asilados são, portanto, nada mais que categorias particulares de migrantes, de pessoas que estão em trânsito. No caso genérico da migração, há menções também no artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como na Convenção Americana. Galera, aí eu queria fechar a aula, porque faltam só alguns minutinhos, falando sobre a questão dos direitos humanos, que é fechou. Que é a parte da matéria nossa que é muito polêmica, porque aqui no Brasil existe uma campanha muito forte contra a Declaração dos Direitos Humanos. E eu não entendo, cara, como é que um ser humano pode ser contra os direitos humanos. Se você fosse um cavalo, uma vaca, se você fosse um cachorro, um gato, aí tudo bem, né? Porque já falei, se os animais tivessem religião, o ser humano era o demônio. Porque como a gente faz covardia com esses bichinhos por aí, né? Mas, enfim, se a gente é humano, cara, os direitos humanos, eles foram criados justamente para proteger o ser humano de outros seres humanos. Porque existe só um tipo de bicho que pode fazer mal extremo ao ser humano: o ser humano. Nós mesmos. Mas também só existe um tipo de bicho que pode ajudar o ser humano: o ser humano também. Já perceberam isso? E aí, você escolhe se você quer ser do bem ou do mal. Tá lascado, velho. Se você quer ser a mão que empurra ou a mão que salva. Bom, como existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração, para os países que assinam ela, ela serve para garantir direitos básicos que as pessoas devem ter: direito de ir e vir, o direito de praticar uma religião, o direito de ter Moradia, educação, essas coisas. educação, a moradia, a educação, a respeito, de não ser tratado como um indigente qualquer. E é baseado nisso que a Declaração dos Direitos Humanos protege os imigrantes. Porque quando um cara vai como refugiado, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó, aqui está vendo uma família, né? Tem o pai, a mãe, talvez um acompanhante aí, filhos, crianças. E essas pessoas chegam num país qualquer, o dono daquele país, presidente ou ditador que seja, ele não pode tratar essas pessoas aqui de qualquer maneira e deixar elas morrerem na beira da água que nem fizeram na Ô, Itália. Anderson, eu penso assim, se a pessoa é contra os direitos humanos, é porque provavelmente ela nunca sofreu o que aquelas pessoas estão sofrendo e ela não quer tipo, fazer muito bem para aquelas pessoas. Ela é contra exatamente fazer alguma coisa ruim com elas, porque ela sabe que aquilo é errado, tá nos direitos humanos, e se ela fizer, ela vai estar infringindo alguma coisa. E às vezes não sabe o que é, né? Aqui criou-se a cultura de que direito humano é para proteger bandido na cadeia. Vai ver na... Mas, enfim, é difícil você entrar no debate com essas pessoas porque elas já são tão impregnadas desse tipo de pensamento que não adianta você falar Fechado, né? nada, né? Não adianta você falar nada. De qualquer maneira, galera, é isso. Eu acho que deu para contemplar refugiado, imigrante para vocês aí, emigrante, enfim, asilado, certo? Dúvidas? Se não, então eu vou encerrar, Sem porque nenhuma dúvida. faltam pouquíssimos segundos. A nossa matéria para a prova vai até aqui e uma beiradinha de matéria que eu vou dar na aula que vem. Aí a gente fala mais ou menos sobre isso lá quando estiver mais perto, tá bom? Grande abraço para vocês Tá bom. todos aí. Deus abençoe o resto do dia Obrigada. de vocês. Tchau. Bom fim de semana, Anderson. Para vocês Tchau. também. Valeu pela aula e pelas musiquinhas. Foi top a aula hoje. Tamo junto.
Tchau, prof. Adorei a aula. Tchau, fique com Deus. Que aula de Obrigado. uniforme, hein, Marcelo? Esse cara, fala pra você.